Muito boa noite, sejam bem-vindos ao novo podcast Corretor em Foco. Nós estamos aqui para falar de tratativas, para falar do dia a dia do plantão, tudo o que você precisa saber, corretor. E nós estamos aqui com dois corretores profissionais de mercado. Estou aqui com Cláudio e Gerson, são duas feras no mercado imobiliário. E hoje vem trazer muita argumento de venda, muita coisa que já viveram aí no dia a dia. Seja bem-vindo, Cláudio. Boa noite. Boa noite, Adivino. Boa noite, Gerson. Eu sou Cláudio, estou no mercado imobiliário há 14 anos e espero aí contribuir e ter boas histórias para contar. Isso aí, Gerson. Meu nome é Gerson, estou no mercado imobiliário faz 10 anos também e quero contribuir muito aí com esse podcast. Isso aí, Gerson e Cláudio, né? Sejam muito bem-vindos aí. Tenho certeza que nós vamos falar de muitas coisas aí durante esse podcast legal para o corretor. Mas uma coisa interessante para o nosso nicho de trabalho, para você que ainda não é corretor, que você quer se tornar corretor, eu tenho 10 vagas de corretor de TTI para você se tornar um corretor de imóveis. Então você vai se matricular no TTI, você vai se formar um corretor comigo. Então entre lá no link, no meu Instagram, Aldevino Super Direções, e você vai se tornar um corretor de imóveis. Eu vou te ajudar nessa missão. Gerson e Cláudio, sejam bem-vindos. E nós queríamos falar do mercado em si, né? No primeiro podcast que nós fizemos, nós falamos que o mercado é uma coisa assim meia dinâmica. O pai compra, vai casar, o cara vai casar, compra, daqui a pouco o pai vira pai, daqui a pouco ele já não tá, o filho cresceu, precisa de um apartamento menor. Então tem essa dinâmica no mercado imobiliário. Fala um pouco sobre a sua história no mercado imobiliário, sobre algo que você vivenciou, quanto tempo você já está. Devino, eu comecei no mercado imobiliário como corretor de imóveis, né? E é até engraçado que eu tinha um projeto em Barueri, né? Eu até estava comentando hoje lá na reunião hoje, que estava fazendo com a equipe. E assim, eu lembro que quando eu entrei no mercado imobiliário, primeiro mês, né? Minha esposa chegou para mim e falou assim, sai desse negócio aí. Sai desse negócio aí que não vai dar certo, que não sei o que e tal. E eu falei assim, não vou sair não vou deixar a profissão. Eu tinha meus irmãos, que era corretor de imóveis, né? E estavam ganhando dinheiro. Eu falei, mas o que eles têm e eu não tenho, né? E foi até uma coisa interessante, né? Foi até um bate-papo hoje com a turma hoje, agora à tarde. E se eu tivesse desistido naquele momento, talvez hoje seria uma outra pessoa, enfim. Mas eu falei assim, não, eu lembro que eu pedi R$5. R$5 para colocar gasolina no carro, né, para mim trabalhar. R$5. E eu falei, não vou desistir. E graças a Deus, né, nesse projeto do Barueri foi onde tirou, acho que 50% dos corretores da lama, né, na região oeste de São Paulo. E, resumindo, vendi acho que 16 apartamentos no lançamento. 16 apartamentos. E aí onde comecei, eu falei assim, não, calma aí, essa profissão aqui não é muito certo. Essa profissão aqui, se a gente começar aí fazer o que, né, que de fato que a gente sabe qual é as regras, o que precisa ser feito para uma pessoa tornar um corretor de imóveis, né, bem sucedido. Então, eu falei assim, vamos para cima, vou, né, ir para cima mesmo, quero ser um corretor de imóveis. Eu vejo o pessoal ganhando dinheiro, e foi na época do boom 2010, 2009, né? O pessoal tava ganhando muito dinheiro. E aí eu me tornei um corretor de imóveis e fiquei mais ou menos um ano como corretor, né? E aí entrei numa empresa em Osasco, né? Que é a Direções. Onde nós estamos até hoje, Onde né? nós estamos até hoje. Olha só que coisa, né? É uma coisa difícil, Aldevino. Você vê um corretor de imóveis passar tanto tempo numa empresa. É a coisa mais rara do mundo hoje. Muito crachá, né? Exatamente. No porta-luva do carro. 2 anos, 3 anos. É onde me deparei aí com o Cláudio, né, na época. Fomos gerente lá há um bom tempo, onde iniciou toda nossa história nas direções. E foi um sucesso, né, Cláudio? Sim. Nós dois fomos gerente lá e dividimos as equipes, né? Crescemos as equipes, e quando você menos espera, né? Hoje está o Cláudio aqui como diretor da empresa, eu na posição de superintendente. Assim, a gente
tem muita história para contar. Muita então. história para contar. E o engraçado, né, Cláudio, sobre essa questão de corretor, que assim, a gente, no nosso nicho, igual hoje, você está como diretor, né? Nós estamos como superintendente, tanto eu quanto o Gerson. E só que a gente não perde o time pelo nicho de trabalho nosso do cliente. Então, tá toda hora conversando com bastante corretor, fazendo mesa, conversando com o cliente. Então, conta um pouco da sua experiência, do que você vivenciou, o que você ainda vivencia, o que você acha da profissão, o que você pode agregar aí pra gente. Bom, boa noite novamente, prazer estar aqui. A profissão para mim foi um divisor de águas, né? Eu trabalhei em empresas durante muito tempo, vou até brincar aqui que vocês vão rir, né? Trabalhei na Osan 8, 9 anos, trabalhei na Videolar mais 10 anos. Essa daí eu conheço. Aí é a piada interna, né? É. 10 anos na Videolar, e aí depois eu fui para o mercado informal, né? No mercado informal eu descobri a corretagem por intermédio da minha irmã, um cunhado, o primo do cunhado dela estava na corretagem, ele estava indo muito bem, e aí a minha irmã falou, poxa, meu, você... Eu nunca tinha trabalhado em vendas e nada, mas ela falou, pô, você é desenrolado, tal, por que você não vai experimentar? E aí eu decidi ir por esse caminho. Assim como o Gerson, depois de um tempo, ouvi dizer que eu precisava arrumar um emprego, né? Porque as pessoas entendem que por a gente corretor não é emprego, não é profissão. Não é profissão. Por não ter um salário, né? Não ter um dia certo para receber. Por nós não termos um dia certo para receber, e muitas vezes no começo, na grande maioria das vezes no começo, é difícil, as pessoas entendem que estão nos ajudando, falando para a gente procurar um emprego. Ainda bem que eu não escutei todo mundo. Hoje, é verdade, eu não tenho mais dia para receber. Eu recebo na segunda, na terça, na quarta, não tenho dia para cair comissão. Então, como a gente não tem dia, realmente foi uma mudança. A corretagem transformou a minha vida. Dentro da corretagem, eu conquistei o meu imóvel próprio, um carro bacana. Não tinha andado de avião até então. Fiz viagem internacional, inclusive. Quer dizer, a corretagem realmente foi um divisor de águas na minha vida. E seguindo aí, quando eu cheguei na Direções, depois de um tempo, me encontrei com essa figura aí. E estamos juntos aí, trabalhando na empresa, eu há já 12 para 13 anos. Legal. É assim, igual a gente sempre fala, né? Que a corretagem não é a profissão que você sonha, mas dá para realizar vários sonhos, né? Muita gente não chega assim, eu acho que a maioria não fala assim, ó, quando eu crescer, né? Nós não crescemos, né, Cláudio? Sonho de ser. Mas no geral, quando eu crescer eu quero virar corretor de imóveis, né? Não existe isso, não existe esse cronograma. Mas assim, é uma profissão que você tem assim ganhos que hoje médico, advogado às vezes não ganha e você consegue ganhar. Eu lembro que eu estava numa reunião e o diretor olhou para mim e falou assim, você sabia o que vocês ganham hoje? Né? A gente era todos gerentes, eu e o Cláudio. Nem médico ganha. Nem médico ganha o que vocês ganham. E é verdade, caramba, né? Foi o médico que estudou 10 anos aí para se formar, especializar, né? E malemar, né? Vamos dizer o português, claro. Qual é o corretor hoje que tem uma faculdade, duas faculdades? E se tem, não exerce, às vezes, muitas vezes não exerce, no seu conhecimento de vida, né? E hoje, na profissão. até mesmo conhecendo, até mesmo tendo profissão, eu tenho na equipe hoje pessoas com contabilidade, advogado, engenheiro, enfermeiro formado, engenheiro, pessoas que deixaram a profissão de lado para ser corretor de imóveis. Né? Então, assim, a profissão corretor de imóveis, ela traz muito benefício. Né? É um trabalho igual os outros, né? E se você trabalhar mais, você vai produzir mais e automaticamente você vai ganhar mais. Se você trabalhar menos, infelizmente vai ganhar menos e não vai produzir. Eu já costumo dizer uma coisa, o vendedor, né? Na verdade, a profissão de corretor, ela te traz ganhos grandes, né? Você pode vender caneta, você vai ter que vender muita caneta para ganhar dinheiro. Sim. Você pode vender camiseta, você vai ter que vender muita camiseta. Uma venda de um imóvel é uma coisa que te traz um ganho diferenciado. O que a pessoa, para ingressar, como você acabou de dizer aí, chamando 10 pessoas, para entrar para esse mercado, que você vai treinar e vai transformar, o que a pessoa precisa entender é que ela está
agora na função de vendedor. E o dia que as pessoas descansam é o dia que elas vão procurar o imóvel, é o dia que ele vai trabalhar mais. Se ele conseguir adaptar o dia a dia dele com essa mentalidade, com certeza ele vai ter um desempenho, um ganho diferente. É isso aí. Agora falando um pouquinho do dia a dia, do plantão em si, né? Como que é assim, tipo assim, algo que você acha que o corretor não deve fazer, Cláudio? No dia a dia, que você acompanha aí, que você vê que o corretor faz bastante. Bom, como nós estamos falando aqui diretamente para os corretores, eu diria que a primeira coisa que ele não deve fazer é a hora que ele pegar um contato, enviar todas as coisas para o cliente. O que seria? Ele não deve já mandar um book, uma simulação, ele não deve já mandar o preço final. Por quê? Uma venda é feita de agregar valores. Quando você manda tudo, o cliente ele vai tomar a decisão dele. Você precisa fazer com que essa pessoa receba algo que lhe dê vontade de ter. Se você passa tudo de uma única vez, com certeza, você não agregou valor. E a venda é relacionamento também, né? Tem que ter aquele relacionamento, né? Pergunta e resposta. Tem gente que pega e gospe tudo. Mas é uma coisa interessante que o corretor não cria nem o perfil do cliente, né? É o que você está acabando de dizer. Você não tem... Interação, tem corretor. Né? Não, o perfil. Se o cara tem condição, qual que é o fundo de garantia, qual que é a entrada, etc, etc. Já vai mandando tudo para ele. E aí, sabe o que é importante, Cláudio, você que está dizendo? Que você, às vezes, primeiro, antes de você buscar informação do cliente, antes de você ter informação dele, traçar o perfil dele, você manda um projeto, que nem está falando, manda tudo. Aí o cara olha, não, esse aqui é o meu sonho. Aí quando você vai para os finalmente, qual que é a sua renda? Não é compatível com aquele projeto. Exato. E para você tirar da cabeça dele que aquele projeto que você tinha mandado não encaixa na renda dele. Olha só que coisa, né? Aí você vai querer mandar um outro, já o outro já... Sabe aquela coisa? É a primeira impressão é que fica. Então, Exato. Você já pega e já manda. O cara já fixou na cabeça dele que aquilo lá é o sonho dele. É que, na verdade, também, assim, que eu até entendo a conversa, que a gente fala muito do nosso nicho, né? Uhum. Casa Verde e Amarela, né? Que a gente tá falando só de renda. Mas mesmo assim, se a gente pegar e você trabalha com terceiro, você vai lá e mostra... Alto padrão também, né? Alto padrão, qualquer um que você trabalha, você vai lá e manda 3 book pro cara. Manda 3 imóveis pro cara. Aí a mulher fala, eu gostei da cozinha desse. O marido fala, eu gostei da localização desse. Pronto, aí o filho fala, eu gostei do quintal do outro. E você não fecha nenhum. Né? Então, assim, eu acredito que seja isso. Mas, assim, uma dica que eu falo, assim, pros corretores, cara. Plantão consome muito do nosso tempo. Sim. E, assim, se a gente não parar, e essa conversa, de fato, tem que ser com o cliente. De fato, a gente tem que chegar e falar com o cliente. Né? Vamos ligar... A ligação ainda dá efeito. Né? Eu digo que a ligação é fundamental. Porque é a hora que você consegue agregar algum tipo de valor. Sim. Na hora que você manda o book, é o que ele entendeu. Se você não pegar nos pontos fortes, porque todos os projetos são ótimos. Mas se você não editar os pontos fortes... Eu vou mais além. Eu acho que a ligação, se a pessoa tiver... de fato, com vontade mesmo, a ligação é o passo mais importante, porque... Se você manda mensagem, é uma coisa meio fictícia. Aquilo lá, quando você liga, é uma outra sensação. A verdade é essa. Uma outra sensação. Você está conversando com o cliente, entendendo o lado dele, o seu, enfim. A interatividade é totalmente diferente. Entendeu? Como diz, né? A química é outra. Então, quando você liga para o cliente, de fato, começa a conversar com ele... Aí as coisas começam a desenrolar. Então, entendeu? Porque justamente assim, nós trabalhamos ali no plantão, concorrente do lado de concorrente. Então, é um corretor aqui, outro corretor ali. Mas assim, se nós não se policiar em trabalhar, em fazer as minhas ligações, em fazer as ofertas, daqui a pouco você passou o seu dia inteiro e você não falou com o cliente. Aí você acha, fui lá, saí de casa, trabalhei, mas na verdade você não trabalhou. Não produziu. Né? Você não produziu, você só foi pro trabalho, mas você de fato não trabalhou. A verdade é o seguinte, o autônomo, ele usa isso ao pé da letra, que eu acredito que é o que você está tentando dizer, para transparecer. Se ele não tiver uma agenda organizando de manhã, programação. Eu vou ofertar,
aí paro para almoçar, no período da tarde eu vou fazer as ligações e mais para o final eu vou panfletar. No caso, quando eu digo panfletar, ter um tete a tete com o cliente, né? Prospectar. Se ele não fizer uma agenda dessa maneira, é muito fácil se perder realmente. É muito fácil. Porque a gente está no plantão, existem pessoas diversas, com diversos tipos de assunto, e o dia acaba sem produzir. A gente precisa lembrar que a gente vive de produção, né? De venda. Exatamente. E a venda só vem com muito trabalho e muita consistência em cima do que você está fazendo. Ô, Cláudio, sabe o que acontece? No mercado imobiliário, algumas pessoas acham que é fácil ser corretor, né? Às vezes as pessoas olham o colega, né? Eu vou contar um caso aqui de uma corretora que ela veio de Minas. Eu tive que dar condução para ela, R$12 por dia, para ela se manter no plantão, né? E hoje é uma das pessoas, dos corretores que mais vende da empresa, né? Tá todo mês pontuando. E aí eu sempre, quando eu vejo, eu deparo com ela, eu falo, qual a sensação hoje? Né? Ela fala, sensação não tem preço, cara. Mas assim, não tem preço, mas ela teve que se organizar, né? Teve que ter uma educação, né? Porque é o seguinte, a gente no plantão, a gente se depara com todos os tipos, né? Tem aquele que fala, eu sempre pergunto isso para os corretores, o que você diz quando você sai de casa, para sua família? O que você fala para sua família? Eu estou indo trabalhar. Mas e qual a sensação que você, quando você voltou para casa, qual a sua sensação de que você fez no dia? Missão cumprida ou não? O que você produziu? Missão cumprida ou não? De fato, você foi trabalhar? Você foi conversar? Você foi bater papo? Você foi andar? Se a gente não fizer uma análise, né, quando sai de casa e falar, de fato, eu estou indo trabalhar e fazer o que tem que ser feito, sabe o que eu falo, às vezes eu falo, Cláudio, assim, é que a nossa liberdade, a liberdade do corretor, é que engana as pessoas. A liberdade. Não, porque eu posso sair a hora que eu quero, eu posso ir no banco, eu posso ir não sei aonde, eu posso ficar quantas horas fora, e é aí onde está o perigo. Se a pessoa não souber se organizar ali... Tem uma agenda, né? Entendeu? Não souber se organizar ali, souber, sabe, fazer as coisas andar na linha, aí desanda. E assim, a questão de você trabalhar é muito relativo, né? Igual eu mesmo, por exemplo, na época da pandemia, né? Trabalhar de casa, para mim foi um desafio. Não sei como foi para vocês, mas para mim foi um desafio muito grande. Na verdade, não sei entre aspas, porque, por exemplo, eu e o Cláudio trabalhava juntos, também você trabalhava, né, nos plantões, então, na verdade, não paramos. E assim, e a pandemia para mim foi tipo um trampolim, né? Então, assim, você ter essa organização dentro de casa, acredito que é muito mais difícil. Hoje tem muito corretor que trabalha de casa, consegue fazer isso. Só que é o que eu tô falando assim, o plantão te agrega em muito conhecimento, network, mas também se você não tomar cuidado, o plantão te tira muita energia, tira muita coisa. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem que ter o network, que eu acho que isso é importante, essa conversa que nós estamos tendo, isso aqui não tem preço. Troca de experiência. Né? Troca de experiência, chega, você vai conhecer pessoas novas, você vai se relacionar com pessoas novas, mas assim, o importante de tudo isso é você ter justamente isso, programação e planejamento. Porque ao mesmo tempo você precisa ter o network, mas também precisa falar com o cliente, você também precisa sair e fazer, porque assim, eu particularmente, cada venda minha foi de uma forma. Não tem qual que é a receita do bolo? Não, o Aldevino é uma pessoa que eu me lembro quando começou lá com a gente, como corretor. O Aldevino era uma pessoa que ia pra rua, fazia a prospecção e dava muito resultado. Dava muito prospecção, resultado. Aí depois fazia o lead, fazia oferta. Então assim, é não parar de fazer o trabalho. Eu acredito que seja isso. Sim. Né? Independente do que você faz. Mas assim, que eu falo assim, que às vezes a gente vai muito por umas conversas, e até no mercado imobiliário em si, noticiário, né? Igual o pessoal fala muito assim, o boom do mercado imobiliário. Todo mundo espera, até hoje, né? Eu, quando era corretor de terceiros, né? Um boom do mercado imobiliário, vai vir. E para nós que estamos em lançamento, estamos trabalhando, não tem esse negócio de boom. Todo ano é boom e a gente vendemos, superamos as metas. Ano que vem vamos ser cobrados dobrado. O que nós vamos fazer? Vai ter mais lançamento, vai ter mais venda, vai ter... Então, assim, o engraçado do nicho que a gente trabalha é isso.
que nós temos uma... Desafiador. Tipo assim, não tem essa questão de boom, esperar um ano para fazer a vida, né? Esperar dar esse boom, esperar alguma coisa. Então veio a pandemia. Para nós, teve o boom. Foi, eu acho que o maior boom que teve, né, historicamente falando, porque nós não, né, teve que se adaptar ao trabalho, foi essa. Exatamente. E a pandemia foi assim, foi uma coisa bastante interessante, né? Eu lembro que eu era coordenador de um plantão e eu fiz uma escala para os corredores, para ir pro plantão. Fiz uma escala e ninguém quis ir. Não, por conta da pandemia, fica em casa. E eu falei assim, calma aí, fica em casa, Você e Domênica foram os fica que... em casa, fica em casa. Eu falei, eu não vou ficar em casa, vou trabalhar. E onde eu fui trabalhar, resumindo, no mês de abril da pandemia, foram 16 apartamentos. Eu lembro que teve uma reunião geral, né, Cláudio? Uma reunião geral, e o chefe, né? Só o Gerson que vendeu, né? O outro projeto que a gente tinha lá, não vendeu. E Gerson gosta, né? E só o Gerson que E é só ele que lembra dessas Você coisas. vê, Não, mas não lembra não? Aí o chefe falou assim, ó. O chefe falou assim pra mim assim, ó. Não sou de elogiar ninguém não, mas parabéns pelo trabalho. Fala o que você fez aí, que não sei o que e tal. Compartilha as ideias. E aí eu compartilhei, falei, não, eu chego aqui, ponho o cavalete lá fora, abro um pouquinho o plantão. Gente, a obra tá... E é o interessante, depois a gente pode até tocar no assunto, quando o sistema é associativo, né? Minha Casa Minha Vida, tem a Caixa, tá junto ali com a consultora, a obra não parou, não. A obra não parou. E não vai a pandemia pandemia, o pessoal fica em casa, e a obra, tal. E eu falei assim, gente, mas a obra tá andando, não vou parar, vou nada, vou pro plantão. E resumindo, 16 apartamentos no mês, em plena pandemia, na hora que todo mundo... No pico, né? Aonde as pessoas... Não tinha nada, não tinha vacina, não tinha máscara. Não, aonde a maioria das empresas pararam. Álcool gel não tinha. Aí eu lembro não que tinha álcool gel pra vender. Eu lembro que o meu chefe chegou e falou pra mim assim, meu diretor, falei, ó, acho que é bom a gente fechar o plantão. Continua o mesmo ainda? Continua o mesmo. Então bom a gente fechar o plantão, porque a pandemia, ele falou pra mim assim, mandou uma mensagem pra mim assim, ó, se chegar a sua hora, meu irmão, você vai embora, pode ser Covid, pode ser... Atropelado. Se chegar a sua hora, você vai sair aí, vai cair um tijolo aí, embora. Mas é que, E na aí, verdade isso entrou na minha assim, cabeça. o que foi engraçado na questão da pandemia é que, assim, não que a gente desrespeitou, não é isso, que a gente desafiou alguma coisa, mas o mercado obrigou a gente a voltar para o plantão. Isso. Porque nós fizemos uma estrutura online, distribuía lá os leads, inclusive, os clientes que entravam online, só que os clientes não queriam, eles queriam, nós fazíamos chamada de vídeo, todas as incorporadoras fizeram um tour virtual. Sim. Até Meet virtual. Então, só que o tour virtual não adiantava. Não. Então, quer dizer, o cara queria ir no terreno, o cara queria ver o decorado, o cara queria conversar, mesmo de máscara, né? Mesmo que não tinha um aperto de mão, o cara queria. Era, tipo assim, foi o cliente que obrigou. Então, assim, a gente achou que não ia entrar lead. Eu vou falar particularmente, eu como autônomo, eu falei, poxa, será se as coisas vão acontecer? Eu tava como gerente, né? Então, assim, será se vai continuar vendendo? Eu só tinha ali o que... Eu falei, não sabia nem se os clientes que tinha para pagar ia pagar e nem se ia ter novos clientes. Só que aí se deparou com uma coisa totalmente diferente, que o Fica em Casa para nós não funcionou, né? Então, assim, a gente acabou obrigando, por exemplo, Guarulhos, onde você estava também lá, o Via Nações, que foi sucesso de vendas, um belo projeto. Sim. Obrigou nós voltar para o plantão. Mas você sabe, Devino, aquela questão de fica em casa, aí você começa a pensar assim. Eu lembro que uma cliente foi lá, em plena pandemia, ela falou assim, sabe o que me incomodou? É que as pessoas falaram, fica em casa, só que eu não tenho casa. Eu moro, de aluguel, não tenho casa. A própria... Então, isso que ajudou a gente. Foi a própria mídia, né? A própria televisão colocou, fez fica em casa. Mas como que eu vou ficar em casa? Ela pegou e falou assim, ó. Ela pegou e falou pra mim assim, ó. Só que é o seguinte, eu vejo que a Caixa... ela fez uma alteração aí nos contratos, etc., né? Postergou 6 meses de mensalidade, quem estava com financiamento ativo e etc. E aí, ela falou, eu morava de aluguel, eu moro de aluguel, eu fui falar pro dono, ó, meu salário ficou pela metade, como que faz?
Falei, desculpa, mas não, meu... O seu caiu pela metade, mas o meu aluguel é devido. O meu não pode cair. E aí a pessoa se incomodou, falou, não, eu quero o aluguel, eu quero aluguel. Então, isso foi um boom, né? Onde as pessoas começaram a procurar, calma aí, fica em casa, mas qual casa? A minha casa ou a casa do outro? E sabe o que é engraçado também? A gente fez muita campanha de... espera um pouco, a gente vai ter essa questão de a caixa vai mudar, vai ficar 6 meses. Fizemos alguns campanha de pagamento, só que também apareceu muito cliente com compra à vista. Exatamente, eu acho que a pandemia, ela despertou nas pessoas a vontade de ter o seu próprio lar, né? E por quê? Ela, inclusive, também aconteceram muitos upgrades, as pessoas querendo casas, apartamentos maiores para poderem trabalhar em casa. Então, o mercado teve aí, sim, nessa época, uma agitação grande, uma movimentação grande de compra, né? Foi bem produtivo mesmo. Eu lembro que já para o final da pandemia, é óbvio, vou falar de novo, com máscara, atendimento programado e tudo mais, mas a gente chegou a bater recorde de venda nessa época, né? Foi uma coisa, assim, fenomenal. O mercado imobiliário, ele não parou e ele mostrou para a gente que se a gente fizer algo diferente, por quê? A empresa, ela se preparou, a gente estava numa empresa que se preparou. A gente começou fomos um dos primeiros a fazer assinatura digital, né? E então, com antes isso... de surgir pandemia, essas coisas... A gente já fazia. E isso dele, também fez a diferença, né? Porque a gente fazia um atendimento prévio, um pouco mais rápido, e deixava o cliente terminar uma assinatura em casa, né? Então, por isso que aconteceram todas essas coisas e o sucesso de venda que foi, né? Cláudio, agora falando um pouquinho aí do seu dia a dia aí como corretor, você já contou um pouco de como você começou, né? Eu queria saber aí, como que assim, quando você começou, mudando um pouco aí o foco, né? Falando só do mercado, mas falando agora do individual. Como é que foi? Foi desafiador? Tem alguma história aí que você lembra de algum cliente que te marcou de alguma forma, que você, sei lá, engraçada, ou uma história difícil de que aconteceu? Conta um pouquinho aí, Cláudio. Como começou, eu sou antes do WhatsApp, né? Então eu comecei antes do WhatsApp, faz tempo. O dele era máquina de escrever. Máquina de escrever. Isso. Quando a gente começou, a gente tinha que fazer oferta de e-mail. Aí quando e-mail, você acredita, cara? Rapaz, e-mail. Fazer oferta com e-mail, você pegava uma lista de e-mail, pegava um e-mail marketing, tinha que enviar um e-mail marketing, aí apareceu o disparador de e-mail, aí já ajudou. Você podia enviar mais e-mail. Isso. Otimizar o tempo, né? Você não usava muito telefone, né? Não. Na época que eu... A ideia mesmo era o e-mail. Era o e-mail, as pessoas... Ou SMS. Não, mais e-mail. E-mail. Outra coisa também, quando eu comecei, a gente colocava cavalete, né? Na rua, colocava placa e panfletagem, a gente tinha muito retorno. Os clientes procuravam a gente para comprar o imóvel. E aí hoje a gente tem que disputar o cliente. Por isso que eu falei... Procurar o cliente, né? Exatamente, o cliente está disputado. Muitas vezes o cliente sabe mais do projeto pela internet do que a gente. Então a gente tem que estar melhor preparado, né? E aí volto a dizer, se eu tiver num apartamento que tem meia dúzia de lazer, esse é o melhor apartamento que tem para vender, o melhor projeto que tem para vender. Se eu estiver num projeto que tem 2 dúzias de lazer, ele é o melhor. Então, você precisa conhecer muito bem o que você está fazendo para você poder oferecer. E uma coisa que eu lembrei, que você falou engraçada, o Cauã, né? Na época, eu como gerente, o Cauã gosta dessa história, né? O seu Davi, que trabalha com a gente, ele era coordenador num projeto lá no Santa Maria, bairro, em Osasco. E ele pegou um cliente tirador de sarro, um rapaz novo, sabe? Bem tirador de sarro. Cliente brincalhão. E ele estava com a família toda, né? E aí o cliente começou a tirar um sarro do corretor. Aí o seu Davi foi para a mesa, ele começou a brincar com o seu Davi. E aí me chamaram. E eu fui para a mesa
tentando fechar também, e esse cliente começou a tirar um sarro de mim. O que eu fiz? Crédito associativo, né? Acredito que aqui, como é voltado para o corretor, a maioria conhece o crédito associativo. Ele nos permite fazer parcelas pequenininhas. Tirei a entrada, coloquei uma parcela como entrada e linear de R$800. Falei pro cara, tá aqui, agora você consegue fechar. Aí o cara começou a tirar um barato de mim e brincar. E nessa brincadeira, eu olhei aquela família reunida, falei, família linda, que família bacana. Quem aqui é parente de quem? Ah, eu sou o pai dele. Falei, pô, bacana, eu sou a mãe. Aí a noiva e os pais da noiva. Eu falei assim, nossa, que legal. Estamos preparando para o casamento, né? E a gente noivou e tal. Eu falei assim, ó. Então, o que eu fiz aqui para você, só o seu pai pode fazer. R$800 por mês, linear, e você adquire o apartamento. Aí ele começou a fazer um monte de brincadeira de novo, aí eu virei para o pai dele e falei assim, para o pai, se o senhor tivesse 2 apartamentos, um o senhor mora e um locado, o que está locado, o senhor venderia por R$800 para o seu filho? Aí ele falou assim, nem a pau. Aí eu falei assim para ele, se você não fechar comigo, você não fecha com ninguém. Pois o que eu estou fazendo, nem seu pai faz. Aí pronto, aí quebrou ele, né? Aí, resumindo, acabou acontecendo a venda. Aí depois disso, o corretor chegou para mim e falou assim, mas e se o pai dele dissesse que faria? O que você iria responder? Eu falei, simples, o senhor tem um apartamento? Não. Então, de qualquer forma, só eu posso resolver a sua vida. E você já tem alguma história aí que marcou você aí? História a gente tem pra bastante. compartilhar aí com a gente hoje. Eu lembro que logo quando o gestor, né, assumi a gestão de gerente em uma outra empresa, não foi eu que eu estou agora, a corretora falou assim, ó, o cliente quer desistir. Mas por quê? Casal novo. Ah, porque o cara tá fazendo conta. Aí onde tá o problema, né? Eu falei, fazendo conta? Eu falei assim, se ele for fazer conta, somar, cara, não vai comprar nunca um apartamento. E aí eu cheguei. Falei, tem 2 coisas. Ou eu vou levantar a venda ou vou derrubar a venda. Ela falou, faça o que achar melhor. Eu falei, tá bom, então. Quando cheguei, um casalzinho, uma menina de 19 anos, um rapaz de 21. Eu falei, o que tá acontecendo aí, né? Você fez fluxo, a gente encaixamos as parcelas no fluxo, rodamos um contrato, na hora de assinar ele começou a fazer conta. Não, porque não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, mas o que tá acontecendo aí? Eu não vou pagar 400 mil no imóvel. Eu falei, mas você tá fazendo conta a longo prazo. Mas se eu tô fazendo as contas aqui, né? Price, então, eu tô fazendo a conta aqui, eu vou pagar 400 mil. Não vou pagar 400 mil no imóvel, mas nem a pau, aqui não sei o quê. Falei, tá bom, então, hoje o imóvel custa 180 mil. Você tem os 180 mil à vista para pagar? Não, não tem. Falei, então, se você não tem 180 mil para pagar à vista, infelizmente vai ter que parcelar. Se você for comprar um imóvel na Casa Bahia, você tem que parcelar. Se for comprar qualquer coisa aí financiado, tem juros, não tem como. O seu salário hoje não é o mesmo daqui a 30 anos. Então, daqui a 30 anos, a sua parcela é irrisória. Não, mas estou fazendo a conta aqui, não vou pagar. Eu falei, tá bom. Eu falei, bom, eu vou ter que usar o psicológico agora, né? Porque já as contas não estavam dando mais. Aí cheguei pra menina. Falei, vocês vão casar? Ela falou, a gente vai casar. Eu falei, que bacana, né? Eu falei assim, sua atitude é nobre. Gostei da sua atitude. Né? Como diz o ditado, quem casa quer casa, né? E você está fazendo certinho. Se todo mundo fizesse o que você está fazendo hoje, puxa vida, seria maravilhoso. Mas, infelizmente, o pessoal casa, primeiro vai para aluguel, depois tenta comprar uma casa, enfim. Sua atitude é nobre. Só que você vai casar daqui um ano, depois vai casar daqui um ano e tal. Alguém da sua casa tem mais irmãos? Não, tem mais irmãos, mas alguns moram de aluguel. Eu falei assim, aí, né, peguei o gancho. Falei, olha só, você casando, você é a única filha... Já jogou o psicológico dele. dele. Claro. Você é a única filha que vai casar e não vai morar de aluguel. Vai estar dentro de uma casa. Você já pensou nisso? Que coisa maravilhosa. Ela falou assim,
Verdade, não tinha pensado nisso. E o cara só ouvindo. Eu falei assim, então, mas vamos lá. Sabe o que é interessante? Né? Você tem tá querendo comprar, enfim, tá querendo, né? A questão é, os dois precisam ter o mesmo pensamento. A sua vontade é uma. Agora, a vontade dele, já não sei se é a mesma. Mas a mesma não tinha como mais... Não tinha pra onde fugir. Pois a sua vontade de casar, ter casa, é uma. Cara, é nobre sua vontade pra ela. Mas, infelizmente, eu não posso ser o mesmo pra ele. Né? Porque eu tô vendo que ele tá querendo... tá tudo aprovado, tudo bonitinho. Ele tá colocando empecilho pra não assinar. Então, eu já não sei se ele não quer casar ou ele não quer comprar casa. Não, mas foi um negócio, assim, surreal. Eu tive que falar isso porque era necessário. Falei, agora eu já não sei. Falei, me desculpa, mas eu não sei se sua vontade é não casar ou é não comprar casa. Como assim? Falei, não. Eu tô fazendo uma condição pra você aqui, cara, que ninguém faz. Tô encaixando no seu orçamento. Não tô colocando nem parcela acima nem abaixo. Justo pra você. E era parcela de 400 conto. Você falou, vou perder a venda, mas vai perder a noiva quase. Se você pagar 200, já você pagar 200, você vai pagar 200, vai dar 400 conto. Agora você está pensando daqui na frente. Eu quero que você não compre hoje e ajunta dinheiro para comprar daqui a 30 anos. Eu duvido você comprar e juntar dinheiro para comprar. Aí o cara olhou para mim assim. Aí eu falei para ela assim, ó. Minhas palavras são essas. Os dois precisam ter a mesma vontade, senão vocês não vão chegar a lugar nenhum. Aí ela olhou para mim e falou assim, você me dá um minutinho? Aí eu vi as costas. A corretora olhou para mim assim, meu Deus do céu, o que você fez? Eu falei, o cara tá achando que os outros é trouxa. Vou pagar 2, não sei o quê. Não tem nem onde cair morto, não tem nem dinheiro pra comprar um apartamento à vista. Vai querer, não quer nem parcelar. Então ele não quer casar. A verdade é essa. Aí saí. Arrumou um problema pro cara também. Não. Ali ou terminava o casamento ou, né, arrumava de vez. Aí saí. A menina apreensiva, a corretora apreensiva. Meu Deus do céu, e agora que eu não sei o quê? Falei, não, fique em paz. Ali ou vai dar certo ou vai dar errado. E aí voltei. Quando voltei, a menina chegou pra mim e falou assim, ó, então decidimos assinar. Falei, mesmo? Mas essa é a vontade de vocês, gente? Não. A gente é vontade de casar, vontade de ter casa. Não, então, beleza. É isso aí, vai pra frente. E eu, né, vamos usar a estratégia, né? Já que deu um quebrado no psicológico deles lá, falei, bom, eu preciso consertar isso, né? E assinaram, tal. Aí eu peguei ele, parabéns, né? É isso aí, cara. Essa atitude sua é isso aí. Vocês estão fazendo uma coisa agora aqui que, vocês vão ser orgulho do pai de vocês. Pros dois. Parabéns pra você e tal. Vamos tirar uma foto aqui, né? Aí fiz aquele show todo lá. Falei, ufa, sensação de É que às vezes quando você reverte assim, e é isso que eu comecei falando, nós começamos conversando, assim, a mesa traz essa riqueza, né? De você, às vezes você tem um insight na hora, caiu aqui na hora. Poxa, preciso falar isso. Esses dias no Praça da Árvore, no lançamento do Praça da Árvore, um cliente também, você me fez lembrar de um cliente que eu tive que eu falei, bom, agora ou vai ou racha. Não tem outro, não tinha o que fazer mais. A verdade é o seguinte, né? O cliente, ele vai querendo comprar, mas ele vai com a mente travada, né? Exatamente. Você precisa arrumar algum gatilho para destravar a mente dele. E né? isso só acontece na mesa, no dia a dia. Isso. Não tem como assim, técnica de venda. Nós temos técnica de venda, mas assim, o dia a dia, o atender o cliente em si, que vai fazer isso acontecer de verdade. E lembrando que essa pilha que a gente está colocando aqui serve bastante para produtos populares. O linguajar e o desenrolar nos outros tipos de projetos. Mas então, esse cliente do Praça da Árvore, ele chegou se apresentando, só que assim, às vezes tem que colocar o cliente no lugar dele, às vezes. Chegar e falar assim, não é isso, não é bem essa a realidade. Ele chegou, se apresentou como advogado. Enquadrar o cliente. Exatamente. Isso. Advogado, bacharel em direito imobiliário. Eu gosto de pegar advogado na mesa. Aí, o que acontece? Chegou lá, não, sou advogado, e a gente conversando. E aí, falou assim, eu só compro se você tirar o INCC. Eu falei, não tem como eu tirar o INCC. E tentei explicar de várias formas. Eu falei, não tem... O cara que não te apresenta um apartamento na planta sem INCC, dificilmente ele vai te entregar do jeito que ele está te falando. E isso aí não entrava na cabeça dele, da esposa dele. Ou dificilmente ele vai praticar um preço que é exatamente. O que a gente vende, ou ele já vai estar no cálculo, exatamente, no preço final, ou então
não vai entregar na qualidade que está falando. Exatamente. E aí, só que isso não entrava na cabeça da mulher, do marido. E aí, do nada, me veio assim, você trabalha com o quê? Porque ele já sabia que era advogado. Ela falou, vendo bolo. Mas bolo para festa? Isso, bolo para festa, bolo de pote. Falei, então tá bom, vamos fazer uma coisa. Finge que eu tenho uma filha de 15 anos, de 12 anos hoje. Daqui 3 anos ela vai fazer 15 anos, eu quero fazer uma bela festa, quero fazer um bolo. Vou deixar pago já. Eu quero fazer o seguinte, você me faz um orçamento. Quanto que custa um bolo hoje de 20 quilos? Ela falou, ó, depende do material, em torno de 800, 1.000, 1.200, depende do que você vai querer. Tá, pega esse de 1.200. Eu vou te pagando por mês aí esses 1.200. Então eu vou pagar durante esses 3 anos. Um ano eu pago 400, no outro eu pago 400, no outro eu pago mais 400. Isso. Parcelado. Quando chegar lá na frente, você vai conseguir me entregar esse bolo na mesma qualidade que você está me fazendo hoje? Ou você vai conseguir entregar esse bolo para mim? Jamais. Aí ela olhou pra minha cara, falou, difícil, falei, ó. Se você colocava leite moça, não é mais moça, é outra marca. Já. Né? Leite velha. Alguma coisa. Mas assim, e comecei a falar a qualidade do leite em pó, da farinha que você vai usar. E aí na hora, tipo assim, é a mesma coisa a construção. Se eu não te corrigir, se eu não apresentar isso pra você, essas correções que tem, não tem como eu te entregar na mesma qualidade. Então, assim, são coisas que acontecem no dia a dia que, é só na hora, ali na mesa, que vem aquele, né, é agora, tem que ser assim. E, assim, é aquilo também. Às vezes vai ter coisa que você vai falar assim, ou eu vai falar e o negócio vai dar super certo, ou eu vou falar e o negócio vai dar super errado. É uma coisa interessante. Na verdade, a gente não pode ter medo, né? Exatamente. Na verdade, o corretor, principalmente o iniciante, tem propriedade que tá falando, né? ele entende, ele não consegue entender que ele está no comando. Ele entende que a pessoa que está comprando está no comando, e aí está a falha. Sim. Ele tem que mostrar o entendimento, ele tem que mostrar o conhecimento, para aí sim ele entrar de verdade numa negociação, né? Ele precisa ter propriedade. Uma coisa interessante, Aldevino, você acabou de falar, né? O cara é advogado e tal. Me desculpe, né? Se tiver advogado assistindo aí. Até porque você é um estudante de direito. E eu tô fazendo direito, então nada contra aos advogados, pelo amor de Deus. Tá fazendo direito? Não, tá fazendo torto. E aí, eu lembro que eu tava lá no escritório e chegou um advogado marrudo. Não, porque assim, assado, tal. Aí tava com o cliente, né? Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você está me pedindo umas alterações aqui que não pode fazer essas alterações, né? Contrato de adesão, etc e tal. Pode. Agora, você está pedindo uma coisa aqui, você está querendo que eu burlo o contrato, né? A seu favor. A seu favor. Se você tivesse do lado de cá, você faria o que você está pedindo? Aí ele olhou para mim assim. Eu falei, não, porque você está pedindo umas coisas que não tem sentido, sabe? Uma alteração de não sei o que, alteração, e não pode fazer alteração, você sabe que não pode fazer alteração. E aí, se tivesse do lado de cá, você faria a mesma coisa? Cara, o seu cliente está dando auxílio pro seu cliente, mas pelo jeito, né, tá meio torto o negócio aí. Então, você está pedindo umas coisas que não convém, que não faz parte, né? Então, se você tivesse do lado de cá, você faria essa alteração que você está pedindo? Qual que era o sentido, qual o prejuízo que isso vai trazer? Aí o cara olhou pra mim assim, aí você já mata o cara, sabe? Na unha. Falou, ó, ele sabe que não pode fazer, então ele tá pedindo porque... O que você está pedindo hoje, você quer alegrar seu cliente, etc, etc. Só que esse seu cliente aqui, lá na frente, talvez você não esteja mais com ele, enfim, vai dar problema pra ele. Exatamente. Então assim, o que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. E o diferencial da empresa que a gente trabalha hoje é isso, né? Que assim, e é o trabalho do corretor, de fato, né? A gente sempre brinca, nós moramos ali na região, então, uma hora ou outra você encontra um cliente. Sim. E se você não faz isso que você está falando, tipo assim, vai ter um ou outro cliente que vai ter essas exigências, vai querer fazer alguma forma de burlar o sistema, mas do começo ao fim, você cuidar do cliente, cuidar do jeito que ele vai chegar até o banco, do jeito que ele vai chegar até lá quando ele pegar a chave, ter esse cuidado, aí acaba gerando esse tipo de transtorno que você está falando. Eu lembro de um cliente, Cláudio, lá da Jaguaribe, né? E aí o cliente... Liguei pro cliente, né? Era de um corretor aí, não vou nem citar o nome. E aí o cliente começou a falar, não, porque vocês estão fazendo uma simulação aí que não é de acordo, que não sei o quê, que não sei o quê.
Aí ele falou pra mim assim, eu lembro que ele falou pra mim assim, eu não sei nem se está certo, eu não sei nem se isso... Tipo assim, jogou o que eu tava falando, né? Enfim, o meu caráter, o ralo, né? Eu não sei nem se o que você tá me dizendo tá certo, se é verdade. Quando ele falou que não é verdade, eu falei, amigão, deixa eu falar uma coisa pra você. Desse jeito. Tá vendo isso aqui? Meu número. Eu tenho ele 14, quase 15 anos, meu número. Nunca precisei mudar meu número. E pode ter certeza que daqui 10 anos, 5 anos, eu não vou atravessar a rua, né, pra outra calçada, para não encontrar com você. Pode ter certeza. Ó, esse aqui, ó, o cara que comprou comigo que há 10 anos atrás, se ele quiser entrar em contato comigo hoje, é o mesmo número. Aí ele ficou, não, desculpa aí, eu não quero. Eu falei, não, você tá me dizendo que, meu, eu sou mau caráter, né? Porque eu não tô falando a verdade, que eu tô mentindo, que não sei o quê, quer dizer... Na verdade, o que acontece? A nossa profissão, como qualquer profissão, hoje você assiste o jornal, você vê pessoas, supostos médicos, supostos cirurgiões, as pessoas estão comprando diploma, estão sem ter diploma, estão atuando. E é lógico que no nosso meio também tem, como em qualquer outro meio. Então, trabalhar numa empresa como nós aqui estamos há muitos anos, na região que a gente trabalha, é porque a gente trabalha direito, né? Falando um pouco da empresa, a empresa ela começa e termina, ela é excelente para o construtor e excelente para o vendedor e excelente para o consumidor final. Então, isso é um grande diferencial. E aí, para os 10 que o Aldevino convidou, olha, venha trabalhar numa empresa sólida, com 15 anos, onde a empresa tem um ponto fixo, que é a sede dela, que fica na Avenida Santo Antônio, 12º andar, de um prédio maravilhoso. É disso que a gente está falando. Exatamente. A gente está falando de segurança, tanto para quem vende, quanto para quem está comprando, né? E assim, você vê que quanta riqueza traz numa conversa, né? O tempo foi que a gente nem percebeu, né? Batendo papo, conversando, não conversamos nem a metade que a gente precisava conversar. Com certeza vocês vão voltar aqui mais vezes, né? Já está aí finalizando, vou pedir as considerações finais, tá? Agora eu vou pedir as considerações finais, mas assim, antes de qualquer coisa, quero falar para você, corretor, que quer participar, entre em contato conosco lá, o Aldevino Superdireções, e faça sua inscrição para estar aqui também no podcast, falando do seu dia a dia, batendo esse papo aqui também, contando a sua história, né? História de plantão, história de cliente, contando. As dificuldades. Exatamente. Tirando dúvidas. Tirando dúvida. E a gente está aqui justamente para compartilhar e crescer no conhecimento também. Então, Cláudio, fica alguma dica, fala alguma dica para o seu corretor, para o corretor que está iniciando, para o corretor que já está no plantão, está buscando aí uns novos desafios. Qual que é a dica que você deixa para ele? Bom, dica, vamos lá, seja mais profissional. O seu Instagram, o seu Facebook, utilize uma foto bem afeiçoada, com uma roupa condizente, nunca sem camisa. Procure se profissionalizar. Faça cursos digitais, que hoje muito está no digital, mas também não esqueça do tete-a-tete. Querendo ou não, você consegue impactar melhor quando você fala olhando nos olhos do cliente. Acredito que para quem está iniciando é isso aí. Gerson. Quero agradecer já o convite aí ao Aldevino, Cláudio, né? Isso aí, o pessoal são uma simpatia de pessoas aí. E assim, simpatia de pessoas. Quero deixar um recado importante. Gente, o mercado imobiliário é fantástico. Né? Que eu estava conversando hoje, ele te proporciona muitas coisas boas. Aí, claro, né? Isso alguns vão grudar, pegar essa informação e levar ao pé da letra. Né? Outros vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Por isso que hoje tem profissionais e profissionais. Né? Mas assim, quem souber utilizar essa profissão, corretor de imóveis, muda de vida, muda a situação, enfim. Muda o cenário financeiro da sua família. Né, Cláudio? Vamos lá, vamos aqui, ó. Então assim, gente, isso é legal. E uma dica que eu deixo aqui para vocês.
Corretor de imóveis é apresentação. Não tem jeito. Então, sua apresentação só começa o quê? Quando você fala do projeto? Não. Não. A gente às vezes brinca aqui e tudo, mas assim, é uma ligação com um sorriso, um ar de sorriso. Né? É uma ligação bem feita, é uma apresentação quando você chega, sua aparência é a apresentação, que você estava falando do Instagram. Então, qual que é a aparência do corretor? Poxa, aquela cara de derrotado? Não. Boa tarde, família, sejam bem-vindos, né? Faz o cliente se sentir em casa, e isso faz a diferença para você. Depois do projeto, é lógico, cada um tem um diferencial, mas o cliente chegar até você. Energia, né? Ô, Devine, você falando uma coisa de apresentação, né? Eu sei que o tempo já está indo embora, mas você vê nos plantões, né? E alguns plantões, você vê algumas pessoas que elas saem com vontade de casa para trabalhar. Com vontade mesmo. Se produz, usa salto, mulher principalmente, usa salto, maquiagem. Homem, né? Não quero generalizar aqui, mas tem uns, né? Faz barba, etc., cabelo. Isso é importante. Sim. Né? Você vê que a pessoa sai de casa e eu posso até pontuar aqui uns corretores que você vê que sai com vontade. Exatamente. Outros, camarada, outros parece que sai de casa, dormiu, só tirou a coberta e ó. E já foi pro plantão. Nem o bafo da boca tirou. Então, verdade. Não, tem que cuidar de tudo isso, aparência, tudo. Tipo, apresentação. Qual que é a sua apresentação? Isso é uma dica que a gente deixa aí, eu acho que num geral, para os corretores. E assim, ó, então o tempo foi, eu só tenho gratidão, né? Precioso, pelo tempo que vocês se dispuseram a estar aqui. Eu que agradeço. Com muita riqueza. E assim, eu tenho certeza que isso vai agregar para os corretores em si. Sim. E aí você também que está aí assistindo, não perca, o próximo vai ter convidados, nós vamos trazer aqui pessoas de financiamento para falar de financiamento, outros corretores. Aqui você às vezes que não é corretor, mas conhece um corretor também. Conheço, tem um primo meu corretor, tem um parente meu, tem um amigo meu. Você também pode acompanhar e tenho certeza que vai agregar muito. Quero comprar um imóvel, não sei o que fazer. Pronto, tem aqui, todo dia, toda quinta-feira vai ter um corretor de imóveis para te atender. Aqui com especialista para te dar dicas de como fazer, o que fazer e o que não fazer. É isso aí. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu que agradeço. E até mais. Até lá.